Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico, essa é a aula de número 28. Na aula de hoje, então, nós vamos ver como que nós podemos utilizar pacotes para poder organizar o nosso código melhor e também vamos dar atenção especial à palavra-chave import. Tudo que eu vou falar na aula de hoje, a gente praticamente já usou durante o curso, mas ficou meio escondido ainda, então hoje nós vamos aprender mesmo quais são os detalhes de pacotes e dos imports. Até hoje no nosso curso, desde a aula que a gente começou a aprender sobre NetBeans e Eclipse, nós começamos a utilizar a IDE para poder criar as nossas classes, né? Afinal, a gente não precisa mais de todo aquele passo de criar a classe, salvar com o mesmo nome, ir na linha de comando, compilar o arquivo, depois executar o arquivo utilizando os comandos JavaC e Java. A IDE já faz tudo isso para a gente. E uma coisa, note que cada pacotinho, tá vendo? É um ícone mesmo de um pacotinho. Nós temos o curso organizado aí por cada aula. Então, a gente começou na aula 10, 11, 12, 13, 14. Para os exercícios, nós criamos ainda um subdiretório, né? Uma pasta dentro do diretório da aula chamado Labs, para a gente poder checar a correção dos exercícios também. Então, esse é um dos principais objetivos de pacotes, que é simplesmente organizar o seu código. Já imaginou? Você pega um sistema grande que tem 300, 400 classes e está tudo dentro do mesmo diretório? Para dar manutenção naquilo lá ia ser um horror. Então, com os pacotes fica muito mais fácil para a gente poder localizar o código e também, né, na questão estrutural, na questão estética, fica muito mais elegante também. Convenção Java é sempre em lowercase, é sempre em letra minúscula. E o nome dos pacotes que eu utilizei aqui no curso é o nome do domínio da empresa, só que ao contrário. No caso do blog loiane.com, eu começo com com.loiane e depois eu dou o nome do projeto, como por exemplo curso Java. E aí depois eu crio subpastas, subdiretórios para poder evitar a colisão, que eu já vou falar sobre isso também. Ou seja, se a gente vir aqui no nosso código fonte, eu sempre estou seguindo a convenção do diretório do domínio ao contrário, que é o com.loiane, e aí o nome do projeto, que seria curso Java. Então é curso Java. Então todas as classes estão organizadas por com.loiane.cursojava. E aí eu criei subdiretórios, no caso aula xx, né, que é o número da aula, e mais os subdiretórios labs dentro dos diretórios da aula. Se a gente for olhar então o projeto do Eclipse ou do NetBeans aqui no sistema de arquivos, eu vim aqui em Source e aqui tem essas duas classes que são do pacote default, né, quando não tem pacote nenhum, e aí começa com Loiane e aqui curso Java, e aqui tem vários diretórios, e alguns diretórios ainda tem subdiretórios com as classes dos exercícios. Então é basicamente isso que a gente usa pacote, para organizar melhor o nosso código. Alguns outros exemplos, por exemplo, esse daí é um exemplo que está lá no meu GitHub, que é um exemplo de um CRUD feito com o Spring e o Hibernate. O Spring é um framework MVC, que a gente utiliza para projetos Java Web. E o Hibernate, ele é um framework que facilita o acesso ao banco de dados. Então esse projeto, ele já está utilizando a arquitetura MVC, que seria o Model View Controller. Então ele segue aí, e também na hora da gente organizar o código fonte, seguindo também os padrões MVC e os padrões de nomenclatura de pacotes do Java, a gente tem algo parecido com o que está aí na tela. E esse projeto, vocês podem notar que está um pouco diferente do Eclipse, do NetBeans. Essa é uma outra ideia chamada IntelliJ IDEA. É uma ideia paga. Existe também uma versão para a comunidade que não é tão completa como uma versão paga. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir no site. Já vou entrar no site para vocês e dar uma olhada nessa ideia também. Atualmente está sendo a minha ideia preferida para trabalhar tanto com desenvolvimento web como desenvolvimento Java também.
Para quem tiver curiosidade para essa ideia que eu acabei de falar, é o IntelliJ IDEA, que você pode vir aqui no jetbrains.com/idea e fazer o download da versão da comunidade. É uma ideia super completa, como vocês podem ver, suporta vários frameworks Java e servidores Java também. Tem várias outras ferramentas como o Git, o Subversion, que seria uma alternativa ao Git, banco de dados MySQL, tem também suporte para PHP, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile também. Então, estou gostando bastante dela. Agora, vamos falar sobre importes de classes. Esse é um exemplo daquele projeto do Spring do Hibernate que eu mostrei para vocês. Então, dá uma olhada nos importes. Import Java útil, import org.spring framework. Os frameworks Spring, por exemplo, eles sempre começam com org.spring framework. E aí o nome do projeto, que é, né, do nome do pacote, que tem o módulo de web, o módulo de banco de dados, o módulo de AOP. Então, se vocês entrarem no Spring, no site do Spring, vocês podem conferir todos esses módulos. E eles organizam exatamente assim as classes desse framework. E embaixo tem os importes das classes que eu codifiquei, que estão sendo utilizadas nessa classe em particular aí. Se a gente vir aqui nos nossos exercícios, por exemplo, vou pegar aqui o exercício 6 da aula 20, que é o exercício do jogo da velha. Nós utilizamos uma classe que foi a scanner, e quando nós falamos de leitura de entrada de dados do teclado, eu mencionei para vocês que tinham que importar essa classe. Então tá aqui a classe scanner importada também. Se a gente verificar aqui, por exemplo, no exercício 27, não tem nenhuma import de nenhuma classe, porque a gente não está utilizando. E se for utilizar aqui, por exemplo, na classe teste carro, também não tem nada. Agora, se, por exemplo, para essa classe, eu quiser fazer aqui teste pacotes, vou botar aqui só pacotes. Vou botar aqui um public static void main, por exemplo. Eu quero criar um outro pacote e uma classe. Aqui, na verdade, é a aula 28. Deixa eu fazer um pequeno refactoring aqui. Vou mover. Pronto, na classe 28. Eu quero utilizar aqui agora uma classe de algum outro pacote que a gente já fez. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, carro. Vou só fazer a declaração. Aqui o Eclipse vai dar erro, por quê? Porque dentro desse pacote não existe nenhuma classe carro. Então ele vai dar aqui as opções dos pacotes que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, é o da aula 24, é o da aula 27, e quando a gente faz isso, ele já tem o import aqui. A mesma coisa se eu quisesse utilizar o carro da classe 26 também. Então, se eu colocasse outro carro aqui, carro 2, ele vai, só que, por exemplo, esse não é o carro que eu quero utilizar. O que eu posso fazer, por exemplo, é especificar aqui qual que é o outro. Então, eu posso utilizar o import padrão aqui, ou se eu quiser, eu posso especificar. Mas, às vezes, para você não precisar especificar, né? E se for, por exemplo, somente uma classe carro desse pacote, você não precisa dessa declaração aqui na frente. E, por exemplo, vamos dizer que a gente quer ver aqui, acessar todos os exercícios. Então, eu vou colocar aqui, olha, o exer. Aqui no Eclipse também, se você faz por exemplo, o exer e aperta o Ctrl espaço, mesma coisa no NetBeans. Ele já vai te dar todas as classes disponíveis aqui no exer e o pacote que você quer. Então, por exemplo, o pacote, o exer 06, que pertence ao pacote da aula 20.labs. Então, vou colocar aqui um exer 06. Agora, se eu quisesse o exer 05, eu posso fazer a mesma coisa, exer 05, e vou escolher o import aqui também. Existe uma outra opção, então tá aqui a da aula 20. Note que a gente está fazendo aqui o import de várias classes do Java. Se quisesse também, ao invés de fazer tudo isso daqui, deixa eu passar para cá,
eu posso simplesmente colocar um asterisco e aí eu vou ter acesso a todas as classes desse pacote Labs. Então, se eu colocar o Ezer04 aqui, não vai dar mais erro, porque essa classe, ela faz parte, tá vendo, do pacote Aula 20 Labs. Isso daqui, aí é um ponto de vista particular meu. Eu simplesmente não acho isso elegante, não acho isso aqui bonito. Por quê? É bem comum quando a gente está começando a desenvolver com Java, a gente utilizar esse tipo de import aqui. Mas, como a gente está acostumado a trabalhar sempre com a IDE, fica muito mais fácil, por exemplo, com o auxílio da IDE, da gente já importando as classes que a gente precisa. Então, como opinião pessoal, eu acho que assim fica mais bonito, porque assim você tá bem explícito o que você está importando e o que você não está importando. Mas aí é uma questão de gosto pessoal de cada um. E pra gente fechar a aula, eu ainda não tinha mencionado no curso ainda a documentação oficial do Java, mas com esse link a gente pode dar uma olhada como é que está organizada a documentação. Estou aqui então no site da documentação. Olha que bacana que aqui a gente consegue ver como é que as classes básicas do Java estão organizadas. Então, por exemplo, aqui tem o nome do pacote, tem uma descrição, tem o pacote do Java Applet, que é para a gente poder fazer applets, tem o pacote do AWT, tem o pacote Swing também, que nós vamos mais lá para o final do curso dar uma olhada para o Swing. Então tem o pacote Swing, né, que é o pacote mãe, e aí tem os subpacotes do Swing. Tem esse AWT também. O AWT é uma versão antiga de interface gráfica do Java. E tem o FX também, mas o JavaFX ele é instalado separadamente, ele não vem junto com o Java SE básico. Nós já vimos do pacote Java útil, como aquele scanner, né, a classe scanner. Nós vamos ver mais classes do Java útil também. Mais o que? Nós vamos ver algumas coisas do Java I/O quando nós formos trabalhar com arquivos. Tem várias coisas aqui, o Java Math, que é aquela classe, o Java Math, que tem outras classes aqui, Big Integer, Big Decimal, são classes melhores para se trabalhar com números do que o tipo int ou tipo double do Java. Tem o NIO, esse pacote foi recentemente adicionado no Java, nas versões mais novas do Java. Tem a parte de segurança, tem a parte de banco de dados, que a gente também vai dar uma olhada ainda nesse curso. Então tem bastante coisa para a gente aprender ainda. Mas aqui tem todas as classes, né? Tem toda a declaração dos pacotes, tem para trabalhar com XML também. Quem tiver curiosidade, tem tutoriais sobre XML lá no blog, inclusive foi um dos primeiros tutoriais que eu escrevi lá para o blog. E tem todas as classes do Java também, que vocês podem acessar e ir vendo o que essas classes fazem, quais são os métodos disponíveis. Mas mais para frente no curso a gente vai entrar a fundo em algumas classes, como por exemplo a classe String, a classe Math, as classes de Collections. Nós vamos explorar mais a fundo todas essas classes para a gente ter um conhecimento mais sólido sobre Java. Bem, pessoal, é isso então para essa aula. Ficou uma aula mais de curiosidade mesmo, como a gente organiza os pacotes no Java. Para quem quiser, o código-fonte está no GitHub. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela e na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E não esqueça, se você curtiu a aula, de dar um joinha para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!